Conosco o deputado estadual Zé Nunes, do Partido dos Trabalhadores. Deputado Zé, muito bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia especial a todos os ouvintes. Muita satisfação estar contigo, falar com a comunidade da nossa região Centro-Sul, da Costa Doce, a região Sul. Todos os que são abraçados pelas ondas da acústica. Satisfação falar com vocês. Muito bom. O Zé Nunes outro dia me mandou um áudio, Diego Costa. Ele estava no interiorzão de São Lourenço do Sul lá, passeando, visitando os amigos, né, Zé? Ouvindo a Acústica FM. Que bom saber disso, viu, Zé Antônio? Seguidamente a gente dá uma passada para ver como é que estão os assuntos. A gente sabe que a rádio tem um link muito forte com a vida da comunidade aí e faz também um trabalho de proximidade, né? Isso que é muito importante, porque é um veículo de comunicação social que, de fato, faz essa comunicação muito voltada para a comunidade, né? Ela trata dos assuntos que estão se passando. Quer saber de alguma coisa da região, aí liga na acústica e vai saber. E olha, sabe que eu tô seguindo... E o sinal pegando bem, né? Não, e pegando bem. Eu tenho um amigo que estava em Pelotas, no Centro de Beneficência lá em Pelotas, ouvindo acústica, ali Canguçu, na estrada ali também. A gente tem bastante gente que curte acústica de longe, viu? Mas deixa eu te perguntar uma coisa que... sabe se a chuva foi boa para o São Lourenço no final de semana lá? Não, a chuva em São Lourenço foi praticamente, eu diria, quase que zero. Assim. Teve algumas pancadinhas em alguns lugares, mas muito pouca chuva, muito pouco mesmo. Estamos precisando de uma chuvinha aí, né? Precisando. Agora no verão é isso, né? Se a gente tiver uma chuva de 20, 30 milímetros por semana, ela seria muito bem-vinda, né? Mas não é assim, né? Sabe que não é. Não é. Eu vou te pedir, vamos tocar um assunto da pauta e depois a gente vai conversando de outras coisas que vai decorrendo do nosso papo aqui. Um deles foi a Comissão da Economia, Desenvolvimento Econômico e Turismo da Assembleia Legislativa, onde você faz parte. E houve um entendimento para que houvesse um investimento, um incremento na nossa Emater. Eu queria que tu conversasse um pouquinho e eu também vou fazer alguns depoimentos sobre a Emater aqui, deputado. Tá bom. Assim, Fábio, tu sabe que o nosso trabalho é muito vinculado à agricultura familiar, né? Todos os temas que dialogam com a agricultura familiar, com as comunidades tradicionais, mas os temas do desenvolvimento, na verdade, né? Esta semana, por exemplo, eu acho que recebi uns 5, 6 contatos aí da região de Camaquã sobre o problema da energia elétrica no interior, aí que depois vamos falar um pouquinho, que a gente está vendo aqui. Vamos falar, sim. Então, a Emater, ela tem uma importância muito grande na agricultura familiar, nessas comunidades, né? E o que a gente tem observado, e uma grande preocupação, o governo agora, depois de muita luta, inclusive falamos aí no programa, uma determinada oportunidade, de que estávamos cobrando e propusemos, na verdade não estava só cobrando, a gente propôs um programa ao governo do estado para a agricultura familiar, já que a Secretaria da Agricultura Familiar foi extinta no governo Leite, no início do governo, e praticamente não teve política nenhuma, e agora então, depois de muita pressão, foi lançado semana passada, né, um programa aí para a agricultura familiar. E o que a gente observa? A questão da Emater, nós vemos discutindo há muito tempo, mas nós estamos vendo um sucateamento da estrutura da Emater, né? Nós estamos tendo aí uma situação muito difícil no que diz respeito à reposição de pessoal, uma falta de pessoal, e temos também, né, nessa situação da Emater um congelamento, dá para dizer, um retrocesso no orçamento. Só para te ter uma ideia, o orçamento da Emater, ele hoje é menor do que 15 anos atrás. Que coisa, hein? Então é muito difícil. Nós tivemos já uma queda de 750, uma diminuição de 750 trabalhadores da Emater, e hoje ela tem um quadro muito reduzido para trabalhar e um orçamento que é um orçamento insustentável, eu diria assim. O orçamento proposto, ele não tem condições de dar funcionalidade à Emater, inclusive a Emater não terá condições de dar conta, e se quiser aplicar mesmo o programa que o governo anunciou,
né, nós não vamos ter condições de aplicar a Emater fazer esse trabalho, porque não tem gente, né, suficiente para fazer. Só para te dar um dado, assim, ó, nós tínhamos no ano de 2003, olha, veja bem, 2003, tá? Isso fazem 18 anos, é isso, 18 né? anos, é. Tá, nós tínhamos 231 milhões no orçamento da Emater. Este ano nós temos uma proposta de 186 milhões. O que se imagina? 50 milhões a menos do que... E aí, se nós pegar os anos subsequentes, 2004, 218, 2005, 228, 2006, 239, chegou em 2014 a 332 milhões de orçamento. Isso deixa muito claro, né, que a Emater está num processo, e aí não tem como não dizer, porque quem é responsável pela política de assistência e extensão rural, agricultura familiar e no papel do Estado é o governo do Estado. É o governo então, do Estado. Há um sucateamento da Emater e a gente começa a vislumbrar, né, um enfraquecimento muito forte que daqui a pouco se torna irreversível. E é nesse sentido que nós estamos lutando aqui para tentar recuperar o orçamento, pelo menos fechar aí uns 210 milhões para o ano que vem. Pois é, eu fico imaginando, né, tanta coisa, eu não entendo, assim, eu falo porque isso aí não é de um governo só, né, pelo que tu está dizendo, né, Zé? Todo mundo sabe a importância da agricultura familiar, pequenos agricultores, a rentabilidade, a renda. Nós temos também a conversão de tipos de cultura para outras, né? Como questão do fumo, agregar outras culturas, a uva, a arte fruticultura aí na região de Pelotas, Capão do Leão, essas coisas todas. E uma entidade que sempre funcionou super bem, que está dentro do campo, dentro da propriedade, tomando café todo dia, o técnico da Emater está lá com o proprietário. Isso teria que ser quase que a menina dos olhos de qualquer governo, como o do Rio Grande do Sul, que tem na sua base, na sua grande base, agricultura familiar como sustento, né? Exatamente, é que o trabalho que a Emater faz é um trabalho que chega naquelas comunidades muitas vezes mais distantes, que estão... claro que não faz mais porque não tem estrutura hoje, não tem gente. Né? Tu imagina o quadro a Emater, o último concurso foi em 2014, Fábio. Então nós vamos para 7 anos já sem... fechando os 7 anos, né? Vamos para 8 anos sem concurso público. Tu imagina, são 750 trabalhadores a menos, os municípios pedem cota, não conseguem cota. Hoje tem uma dificuldade, porque com esse orçamento, como é que tu faz? O combustível, um orçamento que é menor do que 20 anos atrás, o combustível, na época, a gasolina era R$2, R$1,80, né? Hoje a gasolina é R$7, R$8. Então, como é que faz para tocar uma empresa assim, né? E a nossa luta é, de fato, de que a gente sabe que... precisaríamos muito mais gente, mas pelo menos que não se enfraqueça da forma como está sendo posto nesse momento aí, né, de um orçamento completamente fora de qualquer cogitação, de possibilidade de fato dessa entidade continuar trabalhando. Bom, vocês fizeram emendas ao projeto orçamentário, é isso, né? Ok, nós fizemos uma emenda na Comissão de Finanças, o governo, essa emenda foi uma emenda ampla, né? Uma emenda de 50 milhões para a agricultura familiar. Parte desse recurso seria para a Emater. O governo fez um acordo, uma base aliada, né? Então eu sustentei essa emenda na Comissão de Finanças. Essa emenda acabou recebendo só 4 votos, né? E agora no plenário da Assembleia nós estamos discutindo com outras bancadas e vamos ter uma reunião da bancada agora ao meio-dia e eu estarei propondo então uma emenda de plenário, né? Uma emenda de plenário para tentar reservar algum recurso a mais para a Emater. Nós vamos tentar essa emenda. Tem que tirar obviamente que depende muito do governo. O governo tem maioria aqui. Eu sei, mas tem que tirar de algum lugar para essa emenda entrar? Como é que funciona as emendas? Sim, a gente consegue aqui remanejar recursos internos no orçamento. Eu acho que a Emater é uma prioridade. O orçamento do Estado esse ano, inclusive, aumentou um pouco, né? Tem setores que aumentaram mais, né? O próprio orçamento da Secretaria da Agricultura teve um incremento, embora seja um orçamento muito baixo, mas ele teve um incremento de 17%.
e a Emater, né, manteve exatamente o mesmo orçamento do ano passado, que já era muito baixo. Né? É isso, são 186,5 milhões, que isso não é nada para um ano inteiro para atender o estado do Rio Grande do Sul inteiro. Como eu estava dizendo, lá em 20 anos atrás nós tínhamos 230 milhões. Eu sinceramente eu não conheço, eu conheço a parte da matéria que me cabe aqui, dos técnicos, dos amigos que são técnicos da matéria, o trabalho que eles fazem. Essa parte aqui eu conheço um pouquinho, viu, Zé? Claro, eu não conheço como é que funciona a estrutura do Estado, do tamanho da autarquia, dos salários, dessa turma que não é a turma de campo aqui, né? Que põe o pé no barro. Eu tô falando, eu não conheço essa estrutura, que muitas vezes há uma pressão de diminuir um pouco a concentração de gente em Porto Alegre, por exemplo, e as pessoas que estão trabalhando daqui a pouco, não sei se é assim, né? Daqui a pouco trabalhando em gabinetes não querem vir para a rua. Então, tem estruturas que têm que ser mexidas e muitas vezes, sabe como é que é? A estrutura governamental às vezes não é fácil, né? Agora, a Emater, né, Fábio, ela é uma empresa de natureza, inclusive, é uma grande discussão, né, para efeito da filantropia, né? A Emater foi compreendida como uma empresa pública, ela é um privado público, eu diria assim, né? E no Brasil inteiro é assim, né? Inclusive teve um debate há pouco tempo, ano passado, 2 anos atrás, sobre isso, a natureza jurídica da Emater. Mas essa é uma questão assim, eu acho que a Emater, inclusive, é uma empresa enxuta no que diz respeito a isso, né? Obviamente tem os diretores técnicos que atuam em todo o estado, então tem sede em Porto Alegre, a estrutura administrativa da empresa é aqui em Porto Alegre, então obviamente tem que ter uma estrutura aqui para poder, né, dar suporte para quem está lá no campo. Tem os escritórios regionais também, que tem os suportes técnicos regionais e administrativos micro-regionais, mas me parece que essa é uma questão que, claro, sempre é bom ter um olhar e estar atento, né? Mas a questão central, de fato, hoje é esse congelamento e essa diminuição do orçamento, né, que está sendo dado. E muitas vezes a Emater é a entidade social, é o braço social do governo do estado nas comunidades rurais, né? Então, acho que o governo do estado já está tão ausente nisso, né? Pelo menos se não prejudica a Emater, né? Zé, vamos trocar de assunto, então vamos falar um pouquinho sobre essa questão da relação Equatorial CE com os produtores rurais. No sábado e principalmente no domingo, nós aqui da rádio recebemos dezenas de reclamações de falta de luz no interior. Entramos em contato com a Equatorial, já fiz toda a reclamação que chega para nós aqui, nós reencaminhamos para as fontes que a gente tem. Claro que daqui a pouco nós não conseguimos atingir a todos, mas da Equatorial CE nós já achamos um caminho para fazer o reencaminhamento da reclamação. E muita gente teve fracionamento de fornecimento de energia, assim, coisa 15, 20 vezes num dia. Liga, desliga, liga, desliga. E amigos aqui, o Voni Bacaus aqui produtor rural, disse que o motor da estufa dele se foi pro prego. Outros, pessoal com freezer, perderam mercadoria em freezer, estufa com problema. É um negócio remanescente da antiga CE que ainda não está sendo solucionado, não foi solucionado por essa empresa que a recém, porque eu digo faz poucos meses, que assumiu aqui na nossa região, né? O que aconteceu aí na região foi muito grave, eu acho, né? Foi muito grave. Nós estamos vendo, inclusive, aqui, diretamente aqui em Porto Alegre, com a Equatorial, né? Tentando... Ontem fizemos uma ligação ainda no final do dia e buscando uma explicação mais objetiva, e não só uma explicação, o importante é corrigir o que deu errado. Né? Eu acho que esse é inaceitável o que aconteceu aí. Nós tivemos tudo, e não foi só em Camaquana, foi na região toda. Nós tivemos aí uma interrupção de fornecimento de energia, e me parece que eu acho que essa é a explicação, e já aconteceu em outras situações com a própria CE, hoje a Equatorial, de quererem colocar religadores e ligadores automáticos em redes que estão com problema de contato com a vegetação, redes que não estejam em condições de se fazer esse processo. Está acontecendo
um processo complicado com relação ao quadro funcional. Acho que a Equatorial deveria dimensionar muito bem, de não fragilizar isto. A gente sabe que hoje tem muitos serviços que são terceirizados e serão terceirizados mais ainda por conta da empresa privada, né, que assume a CE, mas isso não pode acontecer. Quer dizer, nós estamos na região aí num problema de energia, que um problema de energia acarreta um prejuízo gigantesco. A Equatorial vai responder certamente aos produtores de tabaco pelo prejuízo que estão causando com esse problema e que causaram, né, que é de fato querer imprimir uma modalidade de funcionamento de uma rede elétrica, querer automatizar uma rede elétrica. Isso é a mesma coisa que eu querer botar uma injeção eletrônica no Fusquinha 76. Entendi. Então tem que primeiro vai ter que fazer todo um processo, né? Não é assim que funciona. E eu acho que nós estamos aqui analisando um pouco melhor para levantar mais dados, mas me parece assim que houve um pouco de falta de atenção com relação a isso. Não dá para se fazer um processo desse sem tomar todo um cuidado. E esse prejuízo que o pessoal teve, né, ele precisa ser reparado. Então a gente está já aqui na Assembleia fazendo um contato direto com a Equatorial aqui em Porto Alegre. Eu acho que esse é um assunto regional, porque ele é um assunto que não foi só aí em Camaquã. Cerro Grande do Sul aconteceu isso. Já tive aqui contatos com o pessoal do Cerro Grande do Sul, outros municípios aí da região que são municípios, inclusive produtores de tabaco, sofreram a mesma situação. E o problema é que no interior é pior ainda, porque aí demora muito mais para restabelecer, né? E para voltar a energia. Então, acho que vamos continuar atentos, né, aqui e muita atenção sobre isso, né? E que isso não venha acontecer, que não seja uma prática em todas as regiões de atuação da Equatorial agora. Hoje de manhã eu recebi de um orientador de uma grande empresa fumageira, um pedido para que a gente da Acústica divulgasse uma coisa aqui que está... É uma comunicação por parte da CE Equatorial convocando consumidores rurais para a revisão cadastral, Zé Nunes. Esse material é um material ainda de outubro, mas eles pedem para o cadastro rural, a revisão do cadastro rural junto à CE Equatorial, para que não haja perda no benefício tarifário seja cancelado. Eles pedem para que o consumidor procure a CE até 31 de dezembro de 2021 e atualizar os seus dados. Diz a nota: procure uma das nossas agências de atendimento na sua cidade, munido de documentos necessários, e assegure a atualização até 31 de dezembro. Evite perda de prejuízo. É uma coisa que eu não sabia desse fato. Eu estou tentando ver se a Equatorial se manifesta. Como será feito esse recadastramento se todo produtor rural que tem que vir, imagina, tu convocar o povo do interior a vir para refazer cadastros. Uma coisa que me chamou a atenção. Eu acho que é típico de uma empresa que não entende como é que funciona o rural, como é que funciona o meio rural. Eu vou te mandar isso aqui, ô Zé, para te dar uma olhada. Se tu puderes me mandar, eu gostaria muito, porque inclusive vou retornar à Equatorial para saber disso. Eu vou te mandar. Que negócio é esse de dar prazo e ameaçar a retirada de benefício? Primeiro porque o benefício da conta do rural ele já está em extinção, porque nós vamos agora para o último ano de extinção total do subsídio que nós tínhamos na conta da tarifa rural, não temos mais. Né, por conta daquela decisão, daquele decreto ainda do Temer, quando o presidente da República. Né? E eu acho que estranho, quer dizer, a empresa chega dessa forma, com esse tipo de imposição, não é assim que funciona. Né? Acho que a empresa precisa se apropriar de como é que funciona o rural e as circunstâncias e as condições, para dar um prazo de, agora no mês de dezembro, nós estamos chegando ao final de dezembro, na verdade. Hoje é 7. E fazer um processo dessa forma. Isso aqui é de outubro. Eu vou dizer para ti que esse meu amigo Sérgio que me mandou, porque eu, Fábio, desconhecia desse assunto.
Eu tenho conta rural e nunca recebi nada deles. Pois é, e agora eu realmente não sei o que é o cadastro, não li todo o material, mas quando tu convoca produtores que têm benefício rural a comparecerem em agências que até dias atrás estavam fechadas as portas, né? Não tinha atendimento ao público. É uma coisa que me chama a atenção, mas eu vou atrás. Se tu puderes por aí também me dá uma mão nisso, Zé. Ok. Certo, meu amigo camarada? Muito bem, Fábio. Enquanto isso, tropeirando pelos campos, tocando uma gaita. Nós estamos sempre na luta, né? Eu teria ido ontem, queria ter marcado uma reunião com o prefeito. Nós temos algumas emendas parlamentares que a gente fez aí para Camaquã e viabilizamos também com os mandatos federais, mas nos próximos dias a gente vai estar fazendo esse anúncio aí em Camaquã, Fábio. Tá Sabe bom. que nós temos sempre estamos atentos nesse assunto, que a gente podendo trazer recurso aí para a nossa região, a gente está sempre tentando fazer. E Camaquã é um município, como toda a região, né, da Costa Doce, está no centro aí do nosso trabalho e da nossa atuação parlamentar aqui na Assembleia. Muito bem. Meu amigo, um grande abraço, bom trabalho aí na Assembleia, tá bem? Abraço, Fábio, para toda a equipe aí, para toda a nossa comunidade de Camaquã e para a grande família acústica, porque neste momento eu sei que eu estou sendo ouvido por muitas pessoas. Então, um grande abraço e também já me antecipando, né, e desejando aí Natal de saúde, paz e um bom ano novo para todos nós, que seja um ano melhor. Valeu, muito obrigado, bom trabalho.